Ele nunca fez mal a ninguém, até o dia que morreu. O roteirista e o diretor de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 97, podem não ter voltado para a continuação das Bahamas lá de 98, mas na década seguinte eles se reuniram para dar vida a outro slasher com um novo vilão. E nesse clima de um novo Verão Passado prestes a ser lançado nos cinemas, agora em 2025, bora rebobinar 20 anos até 2005 para relembrar Venom, um terror que, como dizia na capa, era do criador de Pânico e do diretor de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A melhor isca para chamar a atenção de alguém que era apaixonado por slashers ali na segunda metade dos anos 90 e começo dos anos 2000. Sim, eu mesmo. Aperta o play e vem comigo. Já até deixo aqui um aviso de spoiler, porque mais próximo do final do vídeo eu vou acabar falando sobre o desfecho do filme. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas segundas, quintas e sábados tem short, então tem conteúdo a semana toda por aqui. Bom, o slasher sobrenatural Venom pode até ter saído em 2005, mas tudo começou bem antes disso, quando o roteirista Kevin Williamson ainda estava ali colhendo os frutos dos seus sucessos com Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Isso no cinema, né, porque até na TV ele também estava estouradaço, porque em 98 teve ali a estreia de Dawson's Creek. Eu lembro muito que na primeira temporada de Dawson's Creek tinha o cartaz de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado em todo lugar. O Kevin Williamson colocou ali no quarto do Dawson, que era apaixonado por cinema, né, no quarto dele tinha vários cartazes de filmes. Tinha também em uma das salas da escola, onde tinha o curso de cinema que o Dawson queria fazer, e também na locadora, porque o Dawson trabalhava, né, numa locadora, e você consegue ver ali o cartaz perto do balcão, quando ele tá entregando ali algumas fitas. Era quase impossível fugir do fenômeno Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Curioso que no piloto de Dawson's Creek, escrito pelo Kevin Williamson, o protagonista Dawson, que é aspirante a cineasta, tá fazendo um filme de terror sobre um monstro do pântano. O Williamson nem imaginava que alguns anos depois teria seu próprio monstro do pântano com o terror Venom que ele ia produzir. E ainda que o Kevin Williamson tenha dado a inúmeros sucessos ali no final dos anos 90, ele ficou um pouco traumatizado com a sua estreia na direção quando lançou Tentação Fatal em 99, um filme que eu amo e que, se vocês quiserem, eu trago ele num vídeo aqui pro canal. Mas adentrando os anos 2000, talvez fosse a hora aí do Kevin Williamson criar um novo grande vilão, e quem sabe abrir caminho para uma nova franquia de horror. A ideia original do projeto veio de um videogame chamado Backwater, que acabou sendo cancelado, mas que deixaria suas marcas no roteiro, fazendo que elementos idealizados para o jogo ainda vissem a luz do dia através do filme. O Kevin pegou aquela base, né, adicionou ali alguns novos elementos e pronto, tinha ali em mãos um conceito novo de terror sobrenatural que, como comentei, ele mesmo pretendia transformar aí numa nova franquia. Só que o que chegou até a gente no final das contas foi um filme bem diferente do que o Kevin Williamson imaginava e idealizava quando começou a produzir esse longa. O roteiro inicial, escrito por Flint Dille e Jon Zur, passou por vários tratamentos, e a princípio era mais psicológico e sombrio, com uma história que mergulhava em crenças locais e nos terrores do interior de Louisiana, estado localizado na região sul dos Estados Unidos. O vilão não seria só um simples novo monstro assassino, mas uma espécie de entidade composta por vários espíritos vingativos, quase como uma metáfora para a violência histórica da região. Mas quando o filme passou pelas mãos da Dimension Films, o estúdio solicitou várias modificações, assim como aconteceu com outras produções dessa época. Venom precisava ser um slasher mais comercial e direto. E aí, o que era para ser Backwater virou The Reaper, um título provisório que no fim das contas também acabou mudando para Venom, que é o título que a gente conhece o filme como ele foi lançado. Diante dos pedidos, o roteiro foi reescrito por Brandon Boyce, que alguns anos antes tinha adaptado uma história do Stephen King, O Aprendiz, que é um filme muito bom também. E o tom sombrio deu lugar a uma abordagem mais direta e mais simples. A história de Venom se passa em uma cidadezinha pantanosa da Louisiana e começa com uma senhora tentando conter algo muito forte e sobrenatural dentro de uma maleta. Nessa mesma noite, um terrível acidente de carro faz com que Ray, o mecânico da cidade, ao tentar salvar a senhora do acidente, acabe morrendo afogado junto com ela.
Não demora muito para logo depois algumas mortes violentas acontecerem e os jovens envolvidos no acidente descobrem que o mecânico morto voltou à vida em busca de vingança e que o segredo sobre esse retorno sobrenatural pode estar escondido na casa da senhora que também faleceu no acidente. E aí que entra uma personagem-chave dessa história, a Cici, a melhor amiga da Final Girl que estava envolvida no acidente. A Cici é neta da tal senhora, e a maleta que ela carregava estava repleta de serpentes que foram utilizadas em um ritual voodoo. Quando libertadas no acidente, as serpentes morderam o mecânico até a morte e ele acabou sendo possuído por múltiplos espíritos malignos, espíritos esses que eram retirados de pessoas ruins através do tal ritual como uma espécie de purificação dessas pessoas. E aí esses espíritos eram aprisionados nessas serpentes que estavam aí enterradas em um local secreto. E agora que esses espíritos escaparam e possuíram o corpo do Ray, a Cici e outros jovens ali, né, que fazem parte do grupo, vão precisar descobrir uma forma de conter esse mal antes que todos eles terminem mortos. E é legal porque Venom tem vários acenos a Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A gente tem o acidente de carro, que envolve um segredo de morte, o assassino que anda por aí com uma espátula de mecânico que lembra muito o gancho do pescador Ben Willis. Inclusive tem uma cena do Venom carregando um corpo pendurado que é igualzinha a cena do pescador carregando a Elsa Shivers lá no primeiro Eu Sei de 1997. E pensar que o Kevin Williamson e o diretor Jim Gillespie não voltaram para Eu Ainda Sei, mas muitos anos depois fizeram aí um filme juntos que trabalhava com um elemento também presente na continuação lá de 98. Lá em Eu Ainda Sei, a gente tem o personagem Estes, vivido pelo Bill Cobbs, que faz rituais de proteção para Julie e seus amigos, e é mal interpretado por eles, achando que o Estes estava talvez querendo fazer o mal ao pegar um item pessoal de cada um, quando na verdade ele só estava tentando proteger eles. Esse desconhecimento de certas crenças, né, esse preconceito religioso, também é utilizado como uma reviravolta em Venom, com os jovens não acreditando ou tendo medo quando a Cici conta a história da sua avó e revela que o ritual que ela fazia na verdade era para ajudar as pessoas, retirando o mal delas. A cena de abertura de Venom é toda construída dessa maneira, colocando a personagem da avó como alguém misterioso, mas que na verdade, assim como o Estes e Eu Ainda Sei, só estava tentando proteger todo mundo daquele mal, e ambos acabam morrendo por conta disso. Pra mim, o roteiro ganharia muito se na metade dele, a Cici ganhasse o protagonismo e se transformasse na Final Girl no lugar da Eden, até porque a história gira em torno do passado da avó da Cici, então seria muito legal de acompanhar ela derrotando aqueles espíritos malignos que a avó lutou tanto pra manter longe de todos. Seria uma motivação muito mais interessante, ainda que eu goste bastante da Eden também. E aí tem um detalhe curioso, falei muito sobre o roteiro e a produção do filme, mas e o diretor Jim Gillespie? Ele que quando falava de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tinha dificuldades em assumir que estava fazendo um filme de terror, dizia que era mais um suspense, e depois ainda não mediu palavras para dizer que não tinha gostado de como Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado foi feito, por terem aí aumentado e priorizado a violência. Ele até chegou a ser considerado para dirigir Eu Ainda Sei, mas quando o estúdio disse que queria que o filme fosse lançado logo no ano seguinte, ele acabou pulando fora por achar que não teria tempo hábil para que o roteiro fosse bem trabalhado e bem desenvolvido. E pelo que ele viu ali de como seria a continuação, né, ele recebeu poucas páginas, praticamente o argumento só do que seria, ele ficou receoso de acabar aceitando trabalhar em um projeto que ele, enfim, nem sabia como iria caminhar e se ele ia gostar de como a história fosse conduzida. O roteiro de Eu Ainda Sei foi tema de um vídeo bem legal aqui do canal que vale a pena assistir caso você tenha perdido. Lá eu comento como surgiu o argumento da sequência, ideias descartadas e várias curiosidades legais sobre o desenvolvimento do projeto em si. Então já funciona como um complemento aqui também. Mas voltando a Venom, foi importante falar que o Jim Gillespie recusou Eu Ainda Sei por achar que não teria tempo hábil ali para o desenvolvimento do roteiro, porque ele iria enfrentar isso de novo quando fosse fazer outro filme de terror. E digo isso porque mesmo que tenha assumido a direção de Venom, o cineasta desapareceu completamente da divulgação do filme quando o mesmo ficou pronto e foi lançado em 2005. Talvez porque não tenha gostado das diversas alterações do roteiro e interferências do estúdio,
que mudaram completamente o projeto inicial. Eu acho que ele deve realmente odiar esse filme, mas, bom, é só um achismo meu. Quem segurou boa parte da divulgação foi mesmo o produtor Kevin Williamson, que aparece como principal nome no mini documentário Voodoo Nightmare, que está presente no DVD e no Blu-ray de Venom, que não saiu aqui no Brasil só saiu o DVD mesmo. E nesse mini documentário, o Kevin Williamson fala sobre a origem da ideia e o processo do desenvolvimento, junto ali com diversos depoimentos dos atores. E as entrevistas dos atores são bem legais porque eles compartilham, né, como foi desafiador fazer as cenas do filme nas locações, porque eles filmaram em um pântano mesmo. E isso pra mim foi um dos maiores acertos do filme, porque ajudou muito ali a criar aquela ambientação única de Venom. Was there a suitcase? Yeah, there was. We pulled it out. It was empty, though. Oh my God. I know it doesn't make any sense, but something really, really weird is going on. What was in that suitcase, Cece? Venom até teve seu final reformulado após algumas exibições teste, porque originalmente o desfecho era mais aberto por conta da ideia de transformar Venom em franquia, já visando na continuação. Por conta dessa má recepção, né, nessas primeiras exibições, o longa teve novas filmagens para criar um duelo extra entre a Final Girl e o Venom, adicionando não só mais terror, como também um novo susto final, bem aos moldes do pescador atormentando os sonhos da Julie James em Eu Sei e Eu Ainda Sei. Só para explicar melhor, Venom acabaria depois que a Agnes consegue prender o Ray ali numa tumba, né, no cemitério. E aí ela sai desse mausoléu e o filme acabaria, deixando ali no ar, né, de que, enfim, ele ficou preso ali, mas ele morreu, ele vai conseguir escapar, o que vai acontecer? E aí esse final não foi muito bem recebido ali, né, nas exibições teste, como eu falei. Por isso que foi criado ali todo um novo final que acontece depois dessa cena que seria o final. Depois que a Agnes sai ali do mausoléu, ela tenta fugir e tem um novo embate com o Venom que termina com ele morto e as serpentes saindo de dentro dele e saltando na direção da tela. Nesse final a gente tem ainda a ideia de um gancho para a continuação, porque o corpo do Ray tá morto ali, né? Ele foi vencido, mas essas serpentes podem entrar em um novo corpo que poderia ser explorado aí na continuação. Enfim, é um conceito que poderia ser muito utilizado em diversas continuações. Mas que acabou não acontecendo porque quando o filme foi finalmente lançado, a resposta não foi muito positiva. But on September 16th, What was that? some people are better left dead. Venom. Rated R. In theaters Friday, September 16th. Venom teve uma estreia limitada nos cinemas dos Estados Unidos em 16 de setembro de 2005, e as críticas não foram lá muito gentis não. Tiveram alguns elogios ao visual do vilão e também ao fato do longa ter sido filmado ali nos pântanos da Louisiana, o que ajudou muito na ambientação, como eu também já comentei, mas, em contrapartida, muito se falou do filme parecer uma reciclagem de tudo que já tinha sido feito e que, apesar da proposta intrigante, o roteiro era cheio de clichês e personagens sem carisma. O filme, de fato, sofreu bastante em seu desenvolvimento, não tem como negar, e o roteiro final é apressado, mas eu acho que é um filme que tem ali seus acertos, sabe? Parte do que o Kevin Williamson idealizava tá lá, a maquiagem do vilão é muito bem feita, tem algumas mortes bem legais, e a ambientação da história naquela região pantanosa traz um charme que o diferencia de outras produções nesse mesmo estilo. Eu adoro aquela parte do filme que o Venom não pode entrar na casa, né, que tem uma proteção ali para ele não conseguir entrar na casa da avó da Cece, que ele acaba tirando um pedaço da casa e os personagens são puxados ali para uma parte da sala. Eu acho que esse filme tem muitos momentos legais e que, bom, eu acho que vale a pena conferir. Como não amar uma cena em que uma das personagens fica pendurada entre dois carros em movimento em uma cena de perseguição, para em instantes dar de cara com um cruzamento cheio de galhos pontiagudos. Pode não ter virado uma franquia como se pretendia, mas vale um lugar especial aqui na nossa prateleira de encontrados. A capa, inclusive, é total, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Era bater o olho na prateleira da locadora e automaticamente fazer a associação. Esse banner lindão aqui que eu tenho na minha coleção tá guardado desde 2006. Mas e aí, você já viu Venom? Assistiu na época do DVD e também gosta do filme assim como eu ali, com algumas ressalvas? Me conta nos comentários. E se você curte Eu Sei e Eu Ainda Sei o que vocês fizeram no verão passado e tá ansioso pelo novo filme da franquia que vai sair agora em 2025,
Venom é um filme que vale a pena descobrir ou revisitar justamente por conta aí de ter o Kevin e o Jing Gillespie juntos de novo, comandando um outro slasher. Ainda que o projeto não tenha ficado exatamente como eles queriam, né? Se você curtiu o conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui na Locadora Filmes Encontrados a gente vive caçando e relembrando essas pérolas do terror que me marcaram tanto e que eu adoro falar sobre. Deixa um like e um hype também para que esse vídeo seja mais recomendado aqui no YouTube, e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!